Querido irmão, querida irmã, que alegria chegar até sua casa neste dia com o nosso programa Reflexão da Palavra de Deus, programa Fé e Vida, aqui pelas ondas da Rádio Verona, toda sexta-feira, 11 horas da manhã. É alegria estar com você, partilhando desta palavra que é o nosso alimento diário, nosso alimento espiritual, que nos fortalece e que nos dá ânimo na nossa caminhada de fé. E hoje a nossa palavra está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos do 14 ao 29. Então já vai aí preparando a sua Bíblia para abrir neste capítulo, neste versículo do Evangelho de Marcos, 6, 14 e 29. E hoje nós vamos meditar um evangelho que é muito forte, que nos faz refletir sobre a verdade, a consciência e a fidelidade a Deus. Será se nós estamos sendo fiéis a Deus? Será se nós estamos sendo fiéis o que a igreja nos pede? Será se a nossa fidelidade está de fato acontecendo no nosso dia a dia? Tudo isso é o que nós iremos refletir neste dia de hoje. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus hoje nos mostra uma realidade dura, que nem sempre a verdade é bem recebida. A verdade, muitas vezes, ela não é bem recebida. E isso incomoda, né? Há pessoas que preferem calar a verdade porque ela incomoda. E há outros que preferem eliminar a verdade para não mudar de vida. Prefere continuar na mesmice, na mentira, ao invés de relatar a verdade, ao invés de colocar a verdade em evidência. E por isso o Evangelho de hoje nos faz uma pergunta direta: como está a minha consciência com relação à verdade? Eu escolho o que é certo ou eu escolho o que é errado, sendo mais fácil, o caminho mais fácil, e não querer mudar de vida a partir daquilo que é verdade para nós? Por isso que o Evangelho de hoje vai nesta linha da nossa consciência sobre a verdade. Vamos agora escutar atentamente o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. O rei Herodes ouviu falar disso, pois o nome de Jesus se tornara muito conhecido. Comentava-se que João Batista ressuscitara dos mortos e que por isso essas forças milagrosas atuam nele. Outros, porém, diziam: é Elias, e outros ainda: é um profeta como um dos profetas. Ao ouvir tudo isso, porém, Herodes dizia: esse João, a quem mandei decapitar, ressuscitou. De fato, Herodes havia mandado prender João e acorrentá-lo na prisão por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe,
com a qual tinha se ajuntado. De fato, João andava dizendo a Herodes: não te é permitido ter a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades hostilizava e queria matá-lo, mas não conseguia, pois Herodes respeitava João, sabendo que era um homem justo e santo, e até lhe dava proteção. Cada vez que ouvia, ficava desconcertado, mas gostava de ouvi-lo. Finalmente chegou o dia oportuno. Por ocasião de seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos mais importantes de sua corte, aos chefes militares e aos grandes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e a seus convidados. O rei então disse à moça: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E até jurou: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: que devo pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. Voltando depressa ao rei, a moça pediu: quero que me des agora um prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas por causa do juramento e dos convidados, não quis faltar com a palavra. Imediatamente mandou um carrasco trazer a cabeça de João. Ele ficou e cortou-lhe a cabeça na prisão. Trouxe-a num prato e a deu à moça, que a entregou à sua mãe. Quando os discípulos de João ficaram sabendo, vieram, levaram o corpo e o puseram no túmulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, o Evangelho fala do rei Herodes, que foi falar de Jesus, que ouviu falar de Jesus e ficou totalmente perturbado. Ele pensa que Jesus pode ser João Batista ressuscitado, pelo respeito que ele tinha, por tantas vezes que ele escutou João Batista e que gostava de ouvir, mesmo que o deixava perturbado. E por quê? Porque Herodes tinha uma culpa guardada dentro do coração. Ele tinha mandado matar João Batista, tinha mandado tirar a cabeça de João Batista. Quando a pessoa não está em paz com Deus, ela vive inquieta. O pecado não dá descanso. A consciência ela cobra quando a pessoa ela não está em paz, não está em dias, não está em Deus. João Batista é um homem que não negociou a verdade. Ele não negociou a verdade, não se limitou a falar da verdade. E por isso, João Batista era um profeta. Ele não estava atrás de aplausos, ele não queria agradar os poderosos, ele não atraía discípulos para si, mas apontava para Jesus. E por isso que ele denunciou o erro. Herodes vivia uma situação injusta e pecaminosa. E João disse a verdade, mesmo sabendo que não era aceito pela verdade. Mesmo sabendo que poderia pagar muito caro por falar a verdade. Mas não se limitou a apresentar e falar a verdade. João Batista é o homem da consciência reta. E ele nos ensina que não existe fé sem coerência. O perigo de viver para agradar os outros. Muitas vezes não falamos a verdade com medo de ferir o outro. Muitas vezes não falamos a verdade com medo de machucar o outro. E aí prefere viver ali na mentira. E o pior que João Batista, diante de tudo isso, que o texto mostra que Herodes sabia que João era justo e até gostava de ouvi-lo, mas ele era fraco, Herodes. Ele não teve coragem de mudar de vida, preferiu agradar os outros ao invés de seguir com a verdade. E o pior, ele não matou João porque queria, mas foi pressionado a fazer isso, a cometer este ato, pela maldade de Herodíades, pela dança da filha, pelo orgulho diante dos convidados. Herodes preferiu agradar os homens do que obedecer a Deus. Preferiu agradar os homens ao invés de obedecer a Deus. E é assim muitas vezes que nós agimos na nossa vida, preferindo agradar os homens, agradar as pessoas, né?
Quantas vezes acontece isso conosco? A gente sabe o que é certo, mas não age da forma correta. Mas faz o erro para não ser criticado, continua nas inverdades da vida para não ser criticado, para muitas vezes não ser punido, mas que uma coisa é certa: a verdade ela cabe em todos os ambientes, em todos os lugares. A verdade ela deve prevalecer, e muitas vezes até para não perder a amizade, não fala a verdade. E às vezes isso de não falar a verdade vem uma consequência muito grande. Muitas feridas podem surgir a partir daí. Para não ficar mal na foto, acaba que não fala a verdade. Então a consequência, a verdade é silenciada, mas não é derrotada. João Batista foi morto, mas a verdade não morreu com ele. A verdade prevaleceu, permaneceu. O sangue do justo é semente. Então, quando a gente fala dos mártires, como hoje nós celebramos também, nesta sexta-feira, ou uma das festas dos mártires, João morreu, mas sua missão continua, que é preparar o caminho do Senhor. Essa é a verdade. A verdade pode ser perseguida, mas ela nunca será vencida. A verdade ela pode ser... o autor da verdade pode ser derrotado, mas a verdade não. E a derrota não é uma derrota de fracasso, mas é uma derrota de força que resistiu para anunciar e testemunhar a verdade sempre. E hoje a igreja celebra São Paulo Miki e seus companheiros mártires do Japão. Eles foram missionários e cristãos que viveram no tempo de perseguição por conta da verdade. Era um tempo muito forte de perseguição. Foram presos, torturados e levados para não morrer crucificados. Para morrer crucificados. E o mais impressionante é que São Paulo Miki, já na cruz, pregou o Evangelho, ele perdoou, testemunhou Cristo e morreu proclamando a sua fé, falando a verdade, testemunhando a verdade, até no momento mais doloroso, que era estar na cruz. Eles são como João Batista, homens que não negociam a verdade. O testemunho dos mártires é isso, eles não negociam a verdade, mas testemunham a verdade. A mensagem deles para nós neste dia de hoje é muito clara. Vale a pena ser fiel a Jesus. Vale a pena permanecer firme na verdade. Vale mais obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Vale muito mais obedecer a Deus do que obedecer ao pecado. Então, essa verdade é que nos motiva a seguir com fidelidade ao Evangelho. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho de hoje nos chama a viver com essa consciência reta. Não podemos viver de uma fé só de aparência. Não podemos viver de uma fé de conveniência, ou de uma fé que faz como os fariseus hipócritas, que ficavam nas esquinas mostrando que estava rezando, mas com o coração cheio de coisas maliciosas. Então, queridos irmãos e irmãs, a fé ela não deve ser de aparência, porque se a fé, eu falo uma coisa, a minha aparência mostra que eu tenho fé, mas a minha prática mostra o contrário, me fala o contrário. Porque é uma frase que eu costumo falar: o meu agir revela a quem eu sirvo. Por isso que é preciso olhar, observar tudo isso, para que a minha fé ela seja traduzida em obras, e obras que são agradáveis ao coração de Deus. Obras que agradam a Deus. E assim, queridos irmãos e irmãs, que o Evangelho de hoje, trazendo esse testemunho de João Batista, e de modo especial também São Paulo Miki e seus companheiros mártires, que são aqueles mártires da verdade, né, que deram sua vida testemunhando com amor, testemunhando a verdade. Quem escolhe a verdade, escolhe a Cristo. Quem escolhe Cristo nunca perde, nunca se perde. Por isso que é preciso nos desprender de nós mesmos para viver as alegrias do amor de Deus, testemunhando o amor, a verdade, todos os dias da nossa vida. Por isso, não tenha medo de entrar com a verdade.
A verdade, ela cabe em todos os lugares, em todos os ambientes, porque a verdade pode até não ser compreensível a muitos, mas a verdade ela deve sair do meu coração como uma certeza de fé, como uma certeza do Evangelho, que a verdade deve prevalecer. Conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Essa é uma verdade que o Senhor traz sempre para nós. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia no nosso programa Fé e Vida, toda sexta-feira, 11 horas da manhã. Então, esta palavra que nos motiva toda semana nos dá ânimo para a nossa caminhada. E hoje, esta palavra é a verdade que é Jesus e que precisamos colocar na nossa vida, testemunhar para que outras pessoas sejam alcançados por esta verdade. A verdade que brota do nosso coração deve também chegar a tantos outros corações que ainda não conseguem enxergar a verdade que é Jesus. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E é nesta certeza que nós terminamos o nosso programa de hoje. Quero agradecer a sua presença, a sua participação e abertura de coração para acolher esta palavra tão importante e motivadora para a nossa caminhada de fé. Por isso, vamos confiar todos os nossos pedidos, dificuldades e necessidades deste dia. Vamos confiar aos cuidados da Mãe de Jesus, Nossa Senhora, rezando uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoai-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado e até o nosso próximo programa, se Deus nos permitir. Um forte abraço e uma ótima sexta-feira e um abençoado final de semana.